Olá, pessoal, Shabbat Shalom. Eu sou Alexandre Srabotniak. Nós estamos aqui no canal Israel no Caminho, querendo contar um pouquinho para vocês do que Deus fala com a gente e fala com vocês também. E hoje temos uma pessoa muito querida aqui, a Ivani Vasconcelos. Ela é cheia de fé no Senhor e cheia de vontade para contar para vocês o que Deus tem feito. Shabbat Shalom, Ivani. Shabbat Shalom, Alex, Shabbat Shalom, espectadores do canal Israel no Caminho. É um prazer estar de volta aqui. Isso aí. E olha, hoje, na verdade, tem uma paraxá dupla, né? É a de número 36 e 37 do ano. Chama-se Behar e Berucotai. Behar é no monte e Berucotai é nos meus estatutos, nas minhas leis, naquilo que eu estou ensinando vocês, que é o que eu quero que vocês sigam. É isso que Deus fala com a gente. E isso na Torá está em Levítico 25:1 até o Levítico 27:34. São duas paraxás emendadas. Na Haftará tem Jeremias 32, do 6 ao 27, e Jeremias 16, do versículo 19 até 17, versículo 14. Na Brita Hadashah tem duas passagens sensacionais que falam ao coração da gente. Uma em Lucas, Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 21, e Mateus 22, do 1 ao 14. No Terrilim, nos Salmos, a gente tem dois salmos muito, muito, muito especiais também. O Salmo 112 e o Salmo 105. Não vai dar para falar tudo, eu sei que vocês querem, que vocês estão dispostos a ouvir umas 2 horas, 2 horas e meia, mas a Ivani falou é melhor não. Então, a gente vai dar uma maneirada, vai pegar algumas coisas só para a gente é, conseguir refletir a respeito do que Deus quer que a gente saiba. Eu quero, antes de mais nada, aproveitar para lembrar que agora, no dia 26, que é logo no início da semana que vem, 26 de maio, vamos estar celebrando Yom Yerushalayim, o dia em que Israel, no fim da Guerra dos 6 Dias, retomou integralmente Jerusalém para o domínio de Israel. Então, é algo que nós não vamos discutir, mas é importante você saber, é importante você ler a respeito. Uh, Uma coisa que eu acho muito interessante no Levítico 25 é que Deus fez uma extensão do conceito de sábado, do Shabat. Ah, o Shabat, Deus falou em outras passagens que o Shabat é, não foi o homem que foi feito para o Shabat, foi o Shabat, que é o descanso, que é o repouso, que foi feito para o homem. E agora, no Levítico 25, ele estende isso. Ele diz assim: não é só para o homem que é necessário esse descanso. Então, vou ler para vocês a partir do versículo 2, que diz assim: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou. Está falando do futuro. Está falando de quando Israel vai ainda entrar na terra que Deus prometeu e vai conquistar essa terra. Então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Você pode achar estranho isso, mas quando começou-se a estudar essas coisas,
veio-se o seguinte, que quando você dá um período de descanso para a Terra também, a Terra vai retomar produzindo muito mais. É algo assim extraordinário. Você, no teu dia de descanso, no teu Shabat, que você se dedica a quê? A tua família, se dedica a ler a palavra, se dedica a ouvir a palavra. É um dia de descanso para você, onde você vai estar alimentando a tua alma e você vai estar cheio de energia para no dia seguinte começar o teu dia a dia novamente. Assim é com a Terra. Não é um negócio legal isso daí, Vani? O que que você acha? Isso é muito legal. Só poderia vir de Deus mesmo, uma coisa dessa, porque ele fala como é importante o descanso, não só do homem, mas da terra também. E depois ele vai falar ainda mais nesse capítulo de Levíticos 25, ele vai falar sobre o jubileu, que também depois de 7 vezes esse descanso da terra, né? Sete vezes sete, 49 no 50º ano, seria o ano do jubileu. E nesse ano, não só a terra, nesse ano, né, não é só a terra descansar, mas é uma ideia de perdão. Para mim, o jubileu são duas coisas: é a ideia de perdão e de fé. Porque olha só, no jubileu se perdoava todas as dívidas, reconduzia, restaurava os relacionamentos, restaurava as coisas que tinham sido empenhadas, as propriedades que tinham sido empenhadas, restaurava-se as pessoas escravizadas, eram libertas. Então, isso para mim traz a ideia de perdão, sabe? Aquela coisa assim mais ampla de perdão, impossível, né? Porque Yeshua sempre fala a Bíblia toda fala de perdão, mas aqui o jubileu para mim é o perdão colocado em prática, porque você vai ter que rever todas as suas posições, né? E a fé provada, porque olha só nesse versículo aqui de Levíticos 25, de 21 a 23, olha só o que ele fala. Então eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por 3 anos. Pensa, eles não iam poder plantar e colher durante alguns anos, esses 3 anos. Então, no oitavo ano, semeareis e comereis da colheita anterior, até o ano nono, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Então, não era só uma coisa de perdão, era uma coisa também de fé, que você ia ter no descanso da terra, no jubileu, enfim, todas essas coisas. A fé era aprovada. E, na verdade, parece que a Bíblia toda fala sobre viver pela fé, não é? Não é só na agricultura, não é só no trabalho, não é só no Shabat, mas é, na verdade, viver pela fé. É, comendo dessas colheitas que a gente faz, sabendo que virão as próximas, né? Isso é andar pela fé. Você não acha, Alex? Eu acho. Quer dizer, na verdade, Deus está fazendo que a gente exercite um negócio muito importante, que é confiar nele. Isso. Ele é É, provedor. Ele é o responsável por nossa vida, ele é o responsável por nossas provisões, ele é responsável pela força que nós temos para poder trabalhar, para poder produzir coisas. Deus é o responsável de tudo isso. E ele quer que a gente tenha consciência de que ele é aquele que pode prover tudo. Ele quer que nós tenhamos plena confiança nele, irrestrita, ampla, geral e irrestrita. E se você olhar o ano do jubileu, hoje em dia fala-se muito em reset, reset, reset. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Se sim. você olhar, o jubileu foi instituído lá atrás, é o ano de reset. Cada 50 anos, Deus fazia um reset. Deus falou assim: gente, zera tudo, vamos começar tudo de novo. É isso que Deus colocou.
E é isso que ele quer que a gente, no fundo, pratique, que a gente tenha esse coração voltado para isso. Eu gostei também, aí o versículo 55, que diz assim: Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus faz questão de repetir isso o tempo todo. Se você pegar a Bíblia inteira, se você pegar principalmente a Torá, cada 10 versículos, Deus aparece lá dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Por que que ele faz isso? Porque ele quer que a gente lembre, a gente tem memória curta. A gente não lembra dessas coisas. Precisamos lembrar isso, né, Ivani? Eu preciso lembrar que Deus é Deus de verdade e que eu sou servo. Não é que eu seja escravo, não. Ele quer que eu faça coisas para esse reino dele, esse reino lindo, maravilhoso que ele está criando. É isso que ele deseja para nós. E é isso que a gente tem que fazer. Verdade. Já no Levítico 26, mudando um pouquinho de assunto, mas não mudando de assunto, né? Ele cria ali um contraste. E Deus fala de um contraste, e o contraste é obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Então, a parte de obediência, ele fala assim, no versículo 3: Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, não é só ouvir, mas tem que botar a mão na massa, tá? Eu lhes mandarei chuva na estação certa, a terra dará sua colheita e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. E ele continua falando, ele continua dizendo assim: vocês vão ter paz na terra, você pode viver sem medo, você não vai ter animais perigosos tentando destruir a sua vida, você vai conquistar coisas, vocês vão ser prolíferos, vão gerar filhos e filhas, vocês viverão sem fome. Oh, coisa boa! Gente, ele vai falando tudo isso para nós. Se você obedecer, se você prestar atenção, se você praticar o que eu estou ensinando para vocês, ele ensina para a gente todo dia. E aí ele fecha assim no versículo 12 e diz assim: andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Essa parte é uma parte complicada, porque Deus quer ser sempre o nosso Deus. Mas será que a gente quer ser o povo de Deus? Será que a gente entendeu que a gente precisa ser o povo de Deus? E Deus continua aí, se você for lá para o versículo 14, ele diz assim: Mas se vocês não ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, o, a parte da desobediência, Deus fala o triplo do que ele falou para a parte de obediência. A obediência a gente gosta de ouvir, que legal, pô, olha, joia, e não sei o quê. A parte de desobediência, Deus faz advertência, ele faz o triplo de espaço para advertir a gente, para a gente tomar cuidado, para não cair dentro dessa armadilha de desobedecer a Deus. É algo, é algo impressionante. Isso foi na época do Êxodo, ou seja, foi feito na época em que o povo, por 40 anos, caminhou no deserto.
Deus proveu o tempo todo para eles. Deus queria que eles obedecessem. Eles pisaram na bola. Depois eles foram para a Terra Prometida, conquistaram a Terra Prometida e pisaram na bola. Depois eles tiveram os reis e pisaram na bola. Depois eles foram conquistados pela Babilônia e pisaram na bola também. É, quando eu falo e pisaram, porque a gente pisa também. Ivani pisa, eu piso, desculpe, você também pisa. Todos nós pisamos na bola. E Deus, ele quer que a gente se dê bem, ele tem promessas para a gente. E ele fez uma promessa muito interessante para o profeta Jeremias. Isso foi o quê? Na época de 500 e tanto antes da era cristã, né? A, o, o rei da Babilônia já havia conquistado Israel. E Jeremias ouve alguma coisa do Senhor. Jeremias 32, no versículo 25, ele ouve o seguinte: Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Veja que coisa incrível. A terra de Israel, Jerusalém, está tudo conquistado. Deus fala para o profeta Jeremias, diz para ele: vai lá e compra um terreno, resgata esse terreno para você. Compre. Mas a terra já está conquistada pelo inimigo. E Deus fala: vai lá, compre. E depois ele diz, repetindo aqui: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim, difícil demais para mim? Deus está dando uma promessa para Jeremias de que ele vai ser restaurado, ele vai retornar à terra. Deus dá promessas para a gente. E se Deus fala para você uma coisa, é porque Ele está prometendo isso para você. Ele está dizendo: isso vai acontecer para você, vai acontecer para mim, vai acontecer para Ivani, vai acontecer. E Jeremias, Ivani andou lendo algumas coisas a mais aí, eu acho que em Jeremias, outro capítulo aí, 17, foi Ivani? Foi. Em Jeremias 17 também fala muito sobre a fé de Jeremias, né, que comprou esse campo. Porque sem fé não adianta, a gente não consegue agradar a Deus, é o que Deus fala. E o que Deus fala, eu acho que em toda né, a lista de desobediência lá de Levíticos e agora, o que ele fala é assim: quero que vocês sejam obedientes para que vocês sejam felizes e que vocês confiem em mim mais do que em qualquer outra coisa. Então, aqui em Jeremias 17:5 ele fala assim: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário ao deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Duas coisas que ele fala aqui para mim, que sempre ele fala na Bíblia, todo versículo que eu vejo, parece que eu enxergo isso, assim, ele está falando, confia em mim de todo o seu coração. Aqui ele fala, no versículo 5, maldito é aquele que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. Deixa o seu coração longe do Senhor. Então, ele é maldito porque ele desobedece. Ele tá, a gente, né? A gente, em alguns momentos, a gente desobedece a Deus
E Deus fica triste com isso porque ele queria que a gente estivesse obedecendo para que ele pudesse dar todas as coisas que ele prometeu para a gente. Então, e aí ele fala: Mas bendito é aquele que confia no Senhor e cuja a esperança, cujo coração é do Senhor. Eu gosto tanto dessa, desse jeito de Deus pensar, porque Ele fala para a gente que se confiarmos nele, a gente vai ter mais esperança, a gente vai ter mais vida, a gente vai ter mais bênção. Então, é, melhor confiar nele, né, Alex? Sem dúvida. E é assim, a gente gosta das partes boas, né? Você gosta das partes boas, eu gosto, e quem está ouvindo também gosta das partes boas. E a gente esquece das advertências, né? Quer dizer, quando diz assim, bendito o homem cuja confiança está no Senhor, oh, eu gosto disso daí. Só que quando ele diz maldito é o homem que confia no homem, e eu não gosto disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E ele continua, né? No versículo 9, eu andei lendo, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, a gente deixa, às vezes, ser tapeado pelo ser humano, quando a gente deveria estar prestando atenção o tempo todo no que Deus tem a falar conosco, né? E volta aqui de novo, versículo 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Uau, que coisa impressionante. E isso está lá atrás, né? Isso é Jeremias, é 500 e tantos anos antes da era cristã. Mas se você for na Brita da Chá, a Brita da Chá já vai contando para você sobre o prometido ungido de Deus, o prometido Messias de Israel. E a Brita da Chá é muito clara, mostrando que o ungido de Deus já veio e é Yeshua, é a própria salvação. No, em Lucas 4, que é uma das passagens recomendadas para a gente ler, eu queria que vocês lessem, Yeshua nasceu numa família judia, de uma mãe judia, portanto, dentro do conceito da definição de judeu, ele era judeu, tá certo? Ele vivia como judeu, ele vivia toda a cultura, ele seguia todos os mandamentos que Deus mandou ele fazer. E Deus disse para todo judeu: olha, é isso que você tem que fazer. Ele ia à sinagoga naquele tempo, 2000 anos atrás. Eu não estava lá, a Ivani não estava lá, você não estava lá, mas ele ia e está registrado isso, está registrado na própria palavra de Deus. Ele foi lá e levantou-se para ler. Vamos ver o que diz no versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor, aquele Espírito Santo de Deus, é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Yeshua leu isso. Deram para ele ler isso. E Yeshua leu isso. E aí ele, cerrando o livro, naquele tempo usava-se rolos, né? Os livros eram rolos, fechou o rolo, tornando a dá-lo ao ministro, devolveu para quem controlava isso.
assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Todo mundo olhou para ele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Ele declarou, naquele instante, que ele, Yeshua, é o ungido de Deus, é o Messias prometido de Israel. Essa foi a declaração dele. E a gente depende dele nos dias de hoje. E o judeu também depende dele nos dias de hoje. As evidências são enormes, mas muitas vezes a tradição faz com que as pessoas digam: não, mas não deve ser, não, mas é outra coisa, não, mas não sei o quê. Eu queria dizer para você: não, não é não, é sim, sim. Yeshua é o prometido Messias de Israel, é aquele que veio nos resgatar, é aquele que pagou pelo preço do meu pecado, do seu pecado, pecado dos seus familiares, do pecado da Ivani, dos familiares dela, dos meus familiares, do meu vizinho, de todos. Deus, ele pagou o preço, mas a gente tem que se apropriar disso, porque se eu não entender que ele é o prometido Messias, aquele ungido de Deus, e se eu não me apropriar disso, então aquele preço que ele pagou não se aplica a mim. Eu tenho que buscar isso, eu tenho que fazer isso. É um presente que ele deu, mas eu tenho que me apropriar desse presente. E é isso que nós precisamos fazer. E a gente podia falar muito e muito e muito sobre isso, mas eu acho que eu sou muito falador, eu acho que a gente podia pensar em encerrar a nossa conversa de hoje com isso na nossa mente e ler um pouquinho o que diz o Salmo 105. Salmo 105 começa no versículo 1. Deem graças ao Senhor. Proclamem o seu nome, não deixe de falar de Deus. Divulguem os seus feitos entre as nações, não deixe de falar o que Deus tem feito pelas nações, mas o que ele tem feito por você, por sua família. Não deixe de falar isso. Cantem para ele e louvem-no. Relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, no santo nome do Senhor. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Estou buscando a Deus, eu tenho que me alegrar com isso. Recorram ao Senhor, me ajuda, meu Deus, e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Ivani, você está buscando a presença do nosso Deus, Ivani? Graças a Deus que realmente a gente pode se apropriar dessa coisa, dessa promessa. Na verdade, Yeshua é o emancipador, né? É o emancipador de todas, é o libertador dos cativos, dos oprimidos, é o próprio jubileu de Deus, é aquele que veio para refazer, reconquistar, refazer a nossa natureza, que era antes perdida e agora tem a natureza de Yeshua dentro de nós. Então, eu acho que assim. eh, Deus cumpre tudo o que ele fala, tudo. E aquele que acredita em Yeshua, né, pode abraçar essa reconciliação, esse perdão de todos os pecados e a fé de que estaremos resgatados lá no céu quando tudo terminar, né? É isso aí. Então a gente só pode agradecer a Deus por isso, agradecer a Deus pela presença dele, agradecer a Deus pela salvação que Yeshua fez, se agarrar a isso e dizer Shabbat Shalom, pessoal, que vocês tenham um Shabbat de muita reflexão e de muita paz.
que só Yeshua pode proporcionar. Shabbat Shalom, Ivani. Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom, Alex, Shabbat Shalom a todos. Tchau. Tchau, tchau.